A vida na terra, fauna e flora, escolhe um lugar para nascer e viver de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. Isso quer dizer que o que atende às necessidades de uma determinada planta, em termos de volume, em termos de energia proporcionado por cada elemento atmosférico, climático, não atende à necessidade de outras. E tem que haver o equilíbrio na necessidade de cada ser vivo. Nós estamos vendo esse tipo de vegetação que nasce à margem desse riacho e até chegando à calha do riacho, enquanto que ao redor não existem essas plantas que a gente está vendo, ou senão nós estamos vendo uma diferença entre as plantas que nascem na calha do riacho e as plantas que nascem na várzea do riacho. E para quem não sabe, essa planta que a gente está vendo aí, uma gramínea, que é chamada de pirrichil, só nasce onde tem sal, salitre. É o caso desse riacho. Agora acontece que durante as chuvas, a água que escorre nesse riacho é água doce, dado o grande volume de água das chuvas, com muita força na correnteza, com relação à área da calha do riacho que tem o salitre. Mas a gente vai caminhando aqui nessa área, vamos dizer que nós tenhamos separado aqui uma área de meio hectare, 5.000 metros quadrados, para olhar, mostrar a diferença de vegetação que existe nessa pequena área, de acordo com o solo e de acordo com a água. A gente diz, por que o solo? O solo é diferente. Cada metro quadrado da que a gente está vendo aí tem um solo diferente, porque isso aqui foi manuseado pelo homem na sua agricultura, na sua pecuária. Naturalmente isso era tudo igual. O mesmo solo, a mesma luz solar, a mesma capacidade de absorção de água pelo solo, a mesma volume de chuvas, a mesma ventilação. E a água é o principal elemento dos seres vivos, porque pelo menos, no mínimo, 65% de um ser vivo, animal e vegetal, é constituído ou são constituídos de água. E aqui nós estamos vendo uma placa: a vida necessita de água a todo instante, todos os dias. Existe a vida de água doce nas terras emersas e a vida de água salgada nos oceanos e mares. Uma não sobrevive no ambiente da outra. E caminhamos mais uma vez mostrando a diferença de vegetação rasteira, gramínea, relva, que nasce aqui a cada metro quadrado do solo. Porque o solo, como a gente disse, foi alterado drasticamente, que é um dos 4 elementos da natureza. E consequentemente, se o solo foi alterado, os 4 elementos da natureza são interdependentes. Não há como degradar uma parte ou um desses elementos sem que os demais e suas variáveis atmosféricas sejam alterados. O homem é um ser vivo de água doce. Come, bebe e respira água doce. Toda a água da terra já foi água doce, inclusive nos oceanos. Toda a água da terra veio ou vem
de um regime de chuvas, porque a molécula de água H2O foi montada ou chegou pronta na atmosfera da Terra. E a gente caminha nessa explicação sobre essa variedade de terrenos que a gente vê aqui e consequentemente a variedade de plantas que nascem num pequeno pedaço de chão de 1 metro quadrado e já não nasce na outra parte de 1 metro quadrado contíguo. Então a gente vê que tudo é extraordinariamente levado a essa situação pelo próprio homem, pela ação do homem. Como a gente disse desde o início, tudo isso aqui era uniforme, o solo era o mesmo, a vegetação era a mesma em qualquer parte, a intensidade de luz, a ventilação, os gases da atmosfera, era tudo igual. Mas aí o homem foi modificando com sua ação apenas por ter alterado o solo que está sob seus pés. Porque enquanto o homem vai alterando o solo, a composição, a capacidade de drenagem de água, de absorção de água, todos os elementos vão mudando. E isso é uma verdade que muita gente ignora. Quando tu vê essas várzeas enormes, praticamente planas, que já foram as terras mais produtivas em agricultura dessa área do Nordeste, agora não produz nada. O homem simplesmente tem para a criação de gado, o que é um desperdício, porque as várzeas são terras absolutamente férteis, ou foram no caso aqui. E à medida que o homem ia degradando, eliminando a cobertura vegetal, e aqui existia uma cobertura vegetal em nível de árvore e arbusto, não menor do que 6.000 metros cúbicos de massa vegetal por hectare. E hoje reduzida a 0,01 metros cúbicos por metro quadrado. Isso mostra que o homem realmente causou toda essa destruição. E a gente explica, e ficou comprovado aqui nesse pequeno pedaço de chão, que a gente escolheu aqui com 5.000 metros quadrados, que é meio hectare, para mostrar que a vida realmente escolhe o lugar para nascer de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. A chuva é medida pelo volume de água precipitada em metros cúbicos ou litros por metro quadrado. Exemplo, 1.000 milímetros de chuvas é igual a 1.000 litros de água por metro quadrado, ou 1 metro cúbico de água precipitada por metro quadrado. Isso significa dizer que a água de 1.000 milímetros corresponde a uma lâmina de água, se ela tivesse aqui, de 1 metro de espessura. 1 litro de água tem massa, ou seja, peso, de aproximadamente 1 quilo. 1.000 litros de água é 1 metro cúbico de água. Então a gente chega à conclusão que você pode medir a chuva, o volume de chuva, de água da chuva precipitada, em metros cúbicos, litros por metro quadrado, mas também podemos pesar essa água precipitada e aproximadamente a gente vai determinar quanto de água da chuva foi precipitada em uma determinada área, que, como a gente disse, com base em 1 metro quadrado. E a gente explicou aqui em poucas palavras que nada acontece por acaso na Terra. Então o homem foi o principal elemento para fazer essa mudança. Se alguém disser que era mudança para benefício, não está comprovado aqui, pelo menos nesse pedaço de chão que a gente tomou como exemplo para fazer esse trabalho.